Professor Val, prazer tê-lo aqui conosco. Tenho acompanhado com muito interesse as suas análises e gostaria de fazer a pergunta do leigo, né? Que é o meu caso, não especialista em política internacional, especificamente em conflitos dessa monta. A pergunta é: a Rússia pretendia, eu imagino, tomar a Ucrânia rapidamente, dominar rapidamente, chegar a Kiev rapidamente, ter o controle do país. Já não foi bem sucedido nisso. Parece haver uma mudança do perfil da ocupação, algo como uma tentativa de cerco mesmo. Mas a gente tem a notícia agora da queda de Kherson, uma primeira cidade grande controlada, tomada, a Ucrânia admite isso, pelas forças russas. Na sua avaliação, eu sei que é difícil fazer essas projeções, professor, mas na sua avaliação, com as informações de que dispomos agora, é possível projetar uma guerra longa, um processo longo, uma solução mais demorada? A gente pode projetar diversos tipos de cenários para esse conflito. A Rússia, ela está fazendo avanços de uma forma mais lenta do que ela gostaria, porque faz muito tempo que ela não conduzia uma guerra em diversos frontes ao mesmo tempo. São 4 frentes de batalha. E a Rússia enfrentou desafios operacionais, logísticos e de combustível, o que atrasou os seus avanços no campo de batalha. Além disso, a Rússia está enfrentando essa guerra na Ucrânia e no campo das relações internacionais, as sanções do mundo ocidental que estão estrangulando a economia russa. Então, não são apenas as frentes no campo de batalha ucraniano, mas também na frente das relações internacionais. Ao meu ver, em termos de cenários, a Rússia ela vai fazendo pequenas conquistas militares, como essa cidade portuária que foi mencionada, e de uma maneira talvez um pouco mais difícil do que havia sido projetada inicialmente. E também com um pouco mais de uso da força para fazer com que a resistência das forças armadas da Ucrânia ela possa ceder. E esse aumento no uso da força, essa escalada, ela pode também não ser positiva para a Rússia no campo das relações públicas. A imagem russa, o poder brando, soft power, já não está bom. E a escalada para fazer a resistência ucraniana ceder também pode acabar se virando contra a própria Rússia. Professor, até queria falar um pouco mais sobre essa questão da imagem da Rússia, mas queria voltar num ponto. Além desses fatores importantes citados pelo senhor, há também outros pontos, como, por exemplo, o chamado General Inverno, né? Aquela questão da Rasputitsa, aquela lama da primavera, quando a neve começa a derreter. Isso acaba trazendo também, se torna um problema para as tropas. Por esse motivo, os russos eles têm pressa para resolver toda essa questão. É também um dos motivos importantes para que essa ofensiva, até mesmo para Vladimir Putin, pensando também nesse lado da imagem, tenha uma resposta mais positiva do próprio povo russo? As grandes potências, elas sempre têm pressa em resolver as guerras, porque conforme a guerra ela vai demorando, o espírito da tropa ele vai decaindo. Não se tem muito estômago para uma guerra demorada, porque guerras prolongadas elas são muito desgastantes. E é o que o Clausewitz, o grande pensador do fenômeno da guerra, ele chama de fricção. Essa questão da geografia, essa questão do clima e do tempo. Isso atrapalha o avanço das tropas. Logo, esperava-se obter resultados militares imediatos, mas esses resultados não foram conquistados. Então, o que se pode fazer agora são pequenos avanços e, a partir daí, tentar se obter conquistas estratégicas. O que a Rússia pode fazer? Ela já está numa situação difícil. Houve, ao meu ver, pelo Putin, uma surpresa estratégica
por parte do mundo ocidental. O Putin não esperava essa reação toda do Ocidente, ele se beneficiava mais com a crise e ele não está se beneficiando com a guerra. Mas agora que ele já está na guerra, ele pode obter essas pequenas conquistas militares e, paralelamente, no campo diplomático, usar essas pequenas vitórias militares no terreno para obter mais concessões diplomáticas por parte da Ucrânia e ir jogando nessas duas frentes. E no campo mais amplo das relações internacionais, tentar reconstruir a imagem da Rússia, o que vai ser muito difícil porque a Rússia ela está isolada diplomaticamente. Professor, falamos agora há pouco, e o senhor também fez referência a isso, a tomada de Kherson, uma cidade grande, pelas forças russas, e há um avanço sobre Mariupol, também um porto importante russo. Nesse contexto, que o esforço de guerra, de avanço, de ocupação da Rússia continua, como encaixar, pelo menos marcado está, a nova rodada de conversas, de negociações em Belarus entre as partes, entre russos e ucranianos? Há alguma possibilidade de avanço concreto, de um cessar-fogo, de uma solução? Ou mais provavelmente será uma rodada de conversas infrutífera, como tudo indica foi a primeira? O fato de estar havendo essas rodadas de conversa já é algo positivo, mostra que há espaço para a diplomacia. E o próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, ele se manifestou dizendo que a Rússia reconhece o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, como o líder, o representante da Ucrânia, o que também é positivo do ponto de vista da diplomacia. Talvez a gente não veja uma solução definitiva para o conflito e talvez não seja algo absolutamente infrutífero como foi da primeira vez, mas de qualquer forma é um espaço para conversas. E enquanto houver esse espaço, é uma janela de oportunidade. E paralelamente, o terreno militar, a guerra, ela vai continuar acontecendo, porque é uma forma que a Rússia tem de tentar obter barganhas no campo diplomático. Professor, a gente tem mais um minutinho, mas eu queria perguntar para o senhor até falou que essa ofensiva, a Rússia parece não ter tido os resultados esperados, não ocorreu como Putin desejava, e eu questiono, esse alto número de soldados mortos, essa falta de rapidez, pode prejudicar um certo apoio doméstico que talvez Putin tinha na Rússia? E de que forma isso pode impactar a tomada de decisão de Putin agora com relação a essas conversas diplomáticas? De fato, isso prejudica o apoio doméstico do Putin. A população ela já sente os efeitos das sanções econômicas, a elite política e econômica também já sente os efeitos das sanções econômicas, e um cenário mais extremo, a gente pode até pensar, dependendo de como essa situação se desenvolver, o fim da presidência do Putin. Obviamente, o Putin ele não vai querer isso, então ele tem que buscar soluções para que a sua presidência não chegue ao fim por conta de como essa guerra ela está se desenvolvendo. Obviamente, a guerra ela está no começo, ainda muitas coisas podem acontecer, mas é difícil de visualizar uma situação na qual a Rússia consiga virar o jogo. Portanto, ela tem que trabalhar em pequenas vitórias para tentar diminuir todos os danos que foram causados. Nós conversamos com Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos. O convite para a volta está feito. Bom trabalho, boa semana, um abraço. Muito obrigado, um bom dia.